paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Mais uma vez estou de volta aqui com este segundo vídeo. Espero que os amados estão na santa paz do Senhor Jesus Cristo e guardados, preservados pelo Consolador, que é o Espírito Santo, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, oficialmente então embarcamos numa série de vídeos que irei postar acerca das revelações dos tempos do fim. Podemos dizer assim, será denominado revelações do tempo do fim, porque a maioria dos sonhos e visões que eu tenho recebido é acerca do tempo do fim, e uma vez que são muitas revelações, para que não seja muito exaustivo e muito confuso para certas pessoas, então eu vou ir por partes, amém, irmãos? Vou por partes e vou pôr subtema a cada um deles. Vai ter um tema específico, começando com este vídeo mesmo já. E então os irmãos, na medida que forem vendo, vão ver aquilo em forma de série. Não é parte 1, parte 2, parte 3 e consecutivamente. Ao menos assim os irmãos vão conseguir dar conta se já assistiu, se já viu ou não. Já peço que o irmão ou a irmã compartilhe este vídeo, ponha um like, subscreva-se para ver cada vez mais o que será postado aqui neste canal, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Por favor, partilhe para que chegue ao máximo às pessoas, amém? Porque este mesmo é uma obra do Espírito de Deus, é uma obra do Espírito Santo, amém? E devemos trabalhar e ser cooperadores de Deus, assim como filhos amados, para o avanço do reino dos céus, para proclamarmos o Evangelho a tempo e a fora de tempo, segundo o que o apóstolo Paulo havia exortado a Timóteo, a estar a tempo e fora de tempo, a não se cansar até que apareça o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sendo assim, vamos começar com uma visão, amados, que eu tive em fevereiro de 2020. Esta visão eu recebi em 2020, fevereiro. Nesta visão, amados, em espírito, eu fui suspendido até ao ar. Eu estava suspendido entre as nuvens e a terra. E eu via sobre a terra certas pessoas, um certo grupo. Então, via uma voz do alto, não é? Vinha do alto uma voz que dizia: vocês só têm uma semana e um segundo para continuarem a fazer o que vocês estão a fazer. E eu olhei para baixo para aquele grupo de pessoas que estavam em festas, estavam em banquetes, uns dançavam todo tipo de dança. Eu vi as pessoas a dançarem o que nós conhecemos aqui em Angola como tarraxinha, essas danças, né, de kuduro, entre outros. Outras pessoas fornicavam, literalmente, era fornicação, era embriaguez, as pessoas se embriagavam, estavam fazendo uma série de coisas. Em suma, pecado estava no meio daquele grupo, que também é representação de tudo que é feito no mundo. E eu olhava e essas pessoas faziam essas práticas todas. Enquanto isso decorria, amados irmãos, no mesmo grupo, um homem olha para o alto e responde para a voz que falou. E ele quase gritando: vamos continuar a fazer até o último segundo. Não vamos parar. Isso foi em 2020.
fevereiro de 2020 propriamente. Para aqueles que conhecem as Escrituras e que fazem estudo de escatologia, conhecem melhor dessas coisas, eu não sou muito perito nisso, mas procuro ter o conhecimento, pelo menos básico, das coisas para que tenha a compreensão daquilo que o Espírito me revela. Acontece, amado irmão, que no livro do profeta Daniel, que é um dos profetas maiores, no capítulo 9, encontramos o profeta Daniel orando a Deus, porque ele tinha entendido e compreendido que o tempo que o Senhor tinha determinado sobre os israelitas, os judeus, que estariam em cativeiro em Babilônia, era de 70 anos. Então ele compreendeu que aquele tempo havia se cumprido. Então ele buscou o Senhor em jejum e oração, propriamente durante 3 semanas. Manjar bom não pôs na boca, nem coisa desejável ele pôs, nem unguento, perfume, vamos assim dizer nos dias de hoje, ele não pôs no seu corpo. Tudo para apresentar o seu corpo consagrado a Deus, com humildade e com temor, para obter resposta da situação. E quando ele orava, ele fez menção do pecado do seu povo. Então levou por aí 3 semanas, 21 dias propriamente, em que então o anjo veio para lhe dar a resposta daquilo que havia acontecido, que ele estava à espera. Quando lhe foi revelada as coisas, então vamos ver que no mesmo livro, no mesmo capítulo 9, mas lá em frente, propriamente no versículo 20, vamos encontrar que Daniel procurou saber o que iria acontecer. Quando ele ainda estava a orar, antes dele ter terminado de orar, veio o anjo Gabriel voando para ele. Rapidamente ele tocou. Ele disse que ele era muito amado, que desde o momento que ele aplicou seu coração a buscar o Senhor em verdade e a se humilhar diante do Senhor, eram ouvidas as suas orações lá no alto. E Gabriel veio para lhe dar a conhecer. E Gabriel havia lhe revelado que 70 semanas estavam determinadas sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade. Ele foi revelado que as ruas seriam reedificadas, o templo seria reedificado, mas em tempos angustiosos. Aqueles que gostam de ler, estudar as Escrituras, podem meditar em Neemias, Esdras, para terem maior conhecimento destas coisas. O que aconteceu quando as barreiras que eles enfrentaram quando estavam a reedificar o templo, os muros, as muralhas da cidade de Jerusalém, quando eles voltaram com Zorobabel, não é? Da deportação, quando eles voltaram pelo edito do rei Ciro, que era um dos reis do meio dos persas. Amados, ele foi revelado que tudo aquilo iria se cumprir em 62 dias e mais 7 semanas, que são 69 semanas. 62, 2 semanas, perdão, mais 7 semanas, que faz 69 semanas. Então, lhe é revelado que viria o Messias e que seria tirado, mas não para si mesmo. Nós entendemos o porquê que a Bíblia diz isso, porque ele não morreu para si mesmo, morreu por nós. E que ele iria tirar a iniquidade, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão. E foi o que aconteceu. Ele veio cumprir todas essas coisas e selou a visão, apresentando a revelação de Jesus Cristo oficialmente ao seu servo João, que nós conhecemos também como Apocalipse.
e selou a visão eterna. Aí, dali já não existe mais nenhuma outra escritura, está tudo lá selado e cumpriu-se segundo o que está no profeta Daniel. Mas uma coisa que nós vamos ver aqui no livro de Daniel, propriamente no capítulo 9, restava uma semana. Que esta uma semana fala sobre a cidade de Jerusalém e também tem a ver com o povo israelita. E esta uma semana tem um impacto geral no mundo inteiro. É esta a famosa semana de Daniel. A famosa semana de Daniel e também esta famosa semana de Daniel tem muito a ver com o que vai acontecer no mundo. Por isso, amados irmãos, é que nós vamos ver que o que acontece em Jerusalém é de interesse internacional. Por isso é que aquele pedaço de terra traz muitos problemas. Até hoje, os judeus têm grandes problemas com muitas nações só por declarar que Jerusalém é a cidade capital deles. Os palestinos se vocês assim chamarem, também dizem que Jerusalém é a futura capital do estado que eles tanto almejam. Então, e é uma terra que todas as outras nações, propriamente as Nações Unidas, discutem sobre aquele pedaço de terra, falando que vai ser dos estados, falando de uma dessas coisas. Mas voltando naquilo que eu estou a tentar chegar, é que está faltando uma semana. Os escatológicos, ou os teólogos, os teólogos que fazem as suas escatologias, eles chegaram à conclusão que esta uma semana representa 7 anos, sendo que a semana tem 7 dias, cada dia representando um ano, que também coincide com os 7 anos de tribulação que nos é apresentado no livro de Apocalipse. Também que começa propriamente com as aberturas dos céus que nós vamos ver em Apocalipse. Amados irmãos, então, estudando as Escrituras, cheguei à conclusão que do alto estava nos ser dito que só faltava uma semana e um segundo para que a iniquidade que o mundo está, a rebelião em que o mundo está a andar, permanece no espaço da terra. Acredito eu que estava me ser revelado que no mundo só temos propriamente 7 anos. E se não digo que esses 7 anos é os 7 anos da tribulação, não. Eu digo que faltam 7 anos para que comece a era da verdadeira tribulação, que ainda estamos. Isso me foi revelado quando? Em 2020. Foi em 2020. Então, 2020 me foi revelado. Hoje eu estou a trazer a voz em 2023. Irmãos, cabe a cada um orar, tentar estudar, tentar entender o que eu estou aqui a partilhar convosco. Amém, irmãos? Então entendi que aquela uma semana é representação de 7 anos e alguns meses para dizer que só faltava esse tempo. E se nós fazemos minimamente os cálculos, irmãos, já se passaram 3 anos, faltam por aí 4 anos. Em alguns meses, aproximadamente 5 anos, podemos assim dizer, aproximadamente 5 anos. Passa um tempo, dia 9 de fevereiro de 2022, ano passado, eu tenho uma visão daquilo que eu partilhei no outro vídeo, que eu, numa visão, me foi apresentado um livro
que desfolhava-se cada página. E depois, no final da página, fecha e veio igreja. Isso foi dia 9 de fevereiro de 2022. Então, eu depois vejo que depois disso aparece o homem que eu tinha explicado na televisão, que estava vestido como um super-herói e por detrás tinha alguns orifícios, algo que ele vestia e que nele saia fogo. E este homem mandava com que alguns demônios, eram alguns seres assim, que não têm boa aparência, algo assim nojento, para que entrassem nesta piscina, entrassem na piscina, entravam numa piscina grande que eu via. Então, entravam. Depois disso ele vai para tentar abrir um poço, um poço que tem uma tampa, como aquelas tampas que geralmente usam para tapar nas estradas, onde dá acesso aos esgotos que estão debaixo das estradas. Geralmente aqui em Angola nós não temos algumas estradas que já têm isso, mas fora do país nós encontramos muito mais essas coisas. E ele abria, aquilo era de prata, requeria força para abrir aquilo porque dava acesso a um certo abismo, um certo poço, e que no espírito eu sentia que quando abrisse aquilo viria seres piores daqueles que eu via entrar naquela piscina. Prontos, orando, cheguei em compreensão de que aquele livro era a representação da Bíblia, porque eu via certos seres. E quando vi a igreja, entendi que a era ou o tempo da igreja havia terminado. O fim, a era da igreja, como nós conhecemos a era da igreja, chegou ao fim. Eu tive essa visão em 2022, ano passado. Prontos. E que depois disso eu vi aqueles demônios. Aquela piscina pode ser representação do mundo e também pode ser representação da igreja. E que iria aquele ser que estava aí, eu não conseguia determinar quem é aquele homem que estava vestido como se fosse um guerreiro. Podia ser um anjo, eu não sei quem ele é, não foi revelado. Verdadeiramente não sei quem é. Mas parece que estava a ser liberto alguns seres. Acredito que aquela piscina está representando o mundo e que os demônios iriam se multiplicar nesses últimos tempos, porque está escrito que nos últimos dias iria se multiplicar a iniquidade no mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos nos diz isso. Quando ele falava sobre os sinais do final dos tempos, ele dizia aos seus discípulos que o amor do mundo iria se esfriar. Por quê? Porque iria se multiplicar a iniquidade no mundo. E é compreensível o porquê que o amor de muitos há de se esfriar. Por quê, amados irmãos? Porque na multiplicação de demônios, então nós vamos ver que também a multiplicação do pecado, da iniquidade vai aumentando. Olha só para o mundo que nós estamos a viver hoje. Mesmo no seio da igreja, a possessão demoníaca tem aumentado e multiplicado bastante. E, sendo sincero, há certos supostos homens de Deus, supostos profetas, que estão aí a fazer certos sinais estranhos nas igrejas, supostamente ostentando algum poder extraordinário do Espírito Santo, mas que a fonte desses sinais, desses milagres, não é nada do Filho do Espírito Santo, mas são pessoas que vão fazer pactos com Satanás, vão fazer feitiços, são feiticeiros e quimbandeiros transfigurados de pastores que têm penetrado nas igrejas para enganar a muitos com fim lucrativo. Amados, para maior entendimento, eu acredito que naquela visão não foi revelado que só estava a faltar mesmo 7 anos e poucos meses para nós entrarmos numa era que não terá mais volta. 2 anos depois de eu ter recebido aquela visão,
vem essa visão que eu acabei de partilhar, que a era da igreja há de terminar. Se nós vamos ver em Apocalipse, vai nos dizer que existem 7 eras da igreja, começando de Éfeso, terminando com Laodiceia. E quando termina as cartas que o apóstolo João havia recebido para enviar às 7 igrejas, vamos ver que depois ele vê uma porta aberta nos céus. E depois lhe foi dito, suba para aqui, para lhe ser mostrado o que depois desse tempo há de ser. O Espírito Santo é que nos revela as coisas que são e as coisas depois hão de vir. Amados, eu acredito que nós estamos já nos últimos anos para entrarmos na era ou no tempo da tribulação. Na era da tribulação. Se estou errado, que seja, que o Senhor testifique nas coisas. Todavia, eu só estou a partilhar aquilo que eu recebi da parte do Espírito. E o próprio Espírito encarregará de fazer testificar estas verdades. Eu espero que alguns dos irmãos estejam atentos aos sinais e acompanhando, para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Esta é uma das visões que eu quis partilhar acerca da uma semana e um segundo para chegar a uma outra era. E nós já estamos a ver os sinais do fim disso. Estamos em 2023. Olha já os sinais que começaram. O que começou em Israel no dia 7 de outubro. Ver o que está acontecendo agora, como é que está se desenvolvendo isso. Vamos entrar em 2024. 2024 é um ano também que vai trazer muitas coisas. E eu vou partilhar algumas das visões que eu recebi. Não propriamente, não foi determinado quando, que dia ou que ano, mas eu vou partilhar convosco algumas coisas que aqui foram apresentadas. Que me foram apresentadas ou reveladas. Espero que este vídeo, esta mensagem chegue a ti e o Espírito Santo possa verdadeiramente tocar no teu coração e te fazer despertar de alguma forma, tirar a casca dos teus olhos de cegueira. E se tu ainda estás de pé, estás firme e forte, então não caia. Lembra o que está escrito em Apocalipse, aquele o que é santo, santifica-se mais em ele. Aquele que é justo, faça justiça em ele. Continua firme, meu irmão. Continua firme mesmo. Vai orando para que o Senhor também vai te revelando as coisas. Que Deus abençoe, rica e poderosa.